Bom dia, Tiago. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Vera Magalhães. A Vera Magalhães conosco também. Ministro, a primeira pergunta... Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia, querido. Ministro, Bom dia, a primeira pergunta é a seguinte: por que no país, o senhor tem uma longa experiência no setor público, já foi ministro de outras áreas também, o senhor tem uma longa experiência, por que os problemas do Brasil são discutidos só depois de acontecimentos como essa barbárie em Manaus? Um dos problemas que você tem a partir da Constituição de 88 e da repartição de recursos, e também na repartição, digamos assim, das competências e das atribuições, é que você tem uma pilha de prioridades que é muito superior à capacidade, digamos assim, de atuação governamental. Então isso significa que muitas vezes a atuação é reativa, ou seja, ela vem depois. Há um conjunto de prioridades que geralmente o Executivo e sobretudo o Executivo Federal tem que lidar, mas sobretudo num período de crise e crise fiscal que se abate desigualmente sobre os serviços estaduais, e aqui eu estou a referir, por exemplo, serviços na ordem de segurança pública, onde o custo é elevado, sobretudo por conta do contingente, aquela questão toda de combustível, de carro, de pessoal e etc., etc., você tem um impacto que é maior, por exemplo, do que outros setores. Além da gravidade que nós temos em termos da crise do sistema penitenciário, que já há bastante tempo se arrasta. Então, infelizmente, a gente continua vivendo, Tiago, esse tipo de realidade que até aqui não foi possível superar e você se antecipar para que determinados fatos, inclusive tragédias como essa, que aconteceram lá em Manaus, elas não aconteçam, ou pelo menos não se repitam. Professor Villa. Ministro, eu assistindo uma exposição que o senhor fez na Câmara dos Deputados recentemente, o senhor disse que deu um exemplo do Rio de Janeiro e disse que tinha até um mapa. Quando, é verdade. Isso, aí, e o seu exemplo foi o seguinte: tinha pontos vermelhos e azuis. Nos vermelhos era o crime organizado, nos azuis as milícias. Tinha aproximadamente em cada um dos dois lados 750 mil habitantes, dava 1,5 milhão. E aí o senhor fez uma afirmação que eu fiquei preocupado, eu fiquei pensando naquilo. Aí o senhor disse o seguinte: olha, esse 1,5 milhão são habitantes, grande parte deles são eleitores, né? E vão eleger vereadores, deputados, prefeitos, etc. Ou seja, o crime organizado pode ter uma inserção na política e nós não sabemos até onde isso vai chegar. Isso é uma questão séria, né, ministro? É seríssima. Eu até costumo utilizar, bom, em primeiro lugar, parabéns. Realmente fico surpreso com a sua memória, que você reproduziu fielmente o meu raciocínio. Parabéns. Obrigado. Agora, veja só, isso é o coração das trevas. Isso é o coração das trevas. Porque é o seguinte, só retomando, se hoje você tem 1,5 milhão de pessoas que vivem um estado de exceção no Rio de Janeiro, ou seja, para aquelas pessoas, os direitos e garantias constitucionais não vigem, porque lá quem manda é o tráfico ou quem manda é a milícia, né? Agora, veja, se você domina o território e as populações, você tem, evidentemente, capacidade de gerar votos, de gerar poder eleitoral. Gerando poder eleitoral, você vai eleger ou aliados ou você vai eleger os seus. Chegando nos parlamentos, dentro do nosso presidencialismo de coalizão, que ele funciona nos 3 níveis, ou seja, municipal, estadual e federal, você vai ter aquele processo de distribuição de cargos para montar maiorias, tá certo? Para poder governar. Ora, isso quer dizer, o corolário dessa questão é de que se eles botam lá os seus representantes e se há uma partilha de cargos, então eles podem estar escolhendo cargos dentro do aparato de segurança do próprio poder público. Então, isso é o coração das trevas, né? E no Rio de Janeiro, me preocupa, porque eu estive lá, morei lá praticamente durante as Olimpíadas, né? Força daquele momento, e eu pude ver muito de perto esta situação. E se nós não tomarmos cuidado, o Brasil pode ser o Rio, melhor dizendo, o Rio de Janeiro pode ser o Brasil amanhã. Hoje você está diante de um desafio que está sendo feito pelo crime organizado, que precisa de realmente uma resposta, uma revisão, tá certo? Das políticas que até aqui a gente tem adotado, porque isso deixa de ser também, Vila, uma questão de um desafio da criminalidade, ou seja, em termos de segurança e de ordem pública, para se tratar, ele ainda não chegou, tá certo? Mas que isso começa a apontar nessa direção para se transformar no desafio às próprias instituições e, evidentemente, ao regime democrático. Ministro, a pergunta agora de Vera Magalhães. Vera.
Ministro, pegando uma carona nesse seu raciocínio e falando de um outro aspecto que também ameaça aí o plano institucional, inclusive a segurança do país, e aí a sua área, a defesa, essas mesmas facções que estão organizadas nos presídios e nas favelas da cidade estão também atuando nas principais fronteiras que abastecem o Brasil de drogas e de armamento pesado. Elas brigam pelo domínio dessas fronteiras, notadamente no Paraguai e ali na Rota dos Solimões, ali em cima, onde, perto de onde ocorreu o massacre. Eu queria saber como que o governo está mapeando isso, se o governo tem instrumentos de inteligência e também instrumentos técnicos para lidar com isso, e se esse Plano Nacional de Segurança vai contemplar de maneira satisfatória esse que é um aspecto bastante importante, porque mostra que essas facções estão ganhando contornos parecidos com os cartéis dos anos 90 na Colômbia, ou os atuais do México, e também com as Farc, meio terroristas, né? Ok, Vera. Tá bom, é uma boa pergunta. Vamos lá. Logo mais às 10 horas nós temos uma reunião chamada Núcleo Institucional, que reúne defesa, justiça, GSI, Relações Exteriores, Casa Civil. E lá o ministro Alexandre de Moraes vai apresentar, e depois será, evidentemente, também apresentado à imprensa, um pré-plano, digamos assim, um pré-plano, já explico por que pré-plano, de segurança, né, voltado para o país. Ele é pré-plano porque ele precisa da assinatura dos governadores. Como ele é um plano federativo, que não adianta você, pela Constituição de 88, grande parte das atribuições de ordem, de segurança pública, estão com os estados. Ou seja, a União ela tem um papel mais residual, tá certo? Do que os estados, que pegam o grosso dessa questão. Então não adianta você formular um plano que não tem adesão dos governadores. Então eles vão vir para assinar esse plano, esse pacto praticamente, e ele então vai vigir, vai começar a valer. Então por isso é que ele vai ser apresentado como uma espécie de pré-plano, mas é aquilo que o governo federal está pensando para trabalhar exatamente nessa área. Pois bem, no caso das fronteiras, a primeira coisa, Vera, que a gente precisa ter uma dimensão, é que nós temos 17 mil quilômetros de fronteira, a terceira maior fronteira do mundo que nós temos. Nós temos 9 mil quilômetros de fronteira molhada e o restante de fronteiras são fronteiras secas, não é? Então, evidentemente que isso exige um grande esforço em termos de você atuar e de você poder fazer a fiscalização. No caso da defesa, que nós temos exatamente a atribuição de polícia na faixa de 150 quilômetros, que é a largura que você tem exatamente da fronteira, nós temos hoje aproximadamente 25 postos e nós temos distribuído na região norte e centro-oeste e chegando até a fronteira, mais no sul, 35, 36 mil homens que estão lá. Na fronteira propriamente dita, nós temos aproximadamente 2 mil homens. E é preciso esclarecer o seguinte, mas por que tão pouco? As pessoas perguntam. Porque a fronteira é um deserto, a fronteira é um nada, a fronteira não tem coisíssima nenhuma. Esse pessoal que vive lá, vive absolutamente distante, longe de tudo. Não é por acaso que todos esses postos de fronteira têm pistas de pouso para que a qualquer momento você possa deslocar, se necessário, tá certo, tropas para lá, para poder cuidar disso. Agora, o que é que nós vamos apresentar de novo nesse plano? Basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, é avançar no SISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, que vai utilizar satélite, radar móvel, sensores, tropas, etc, etc. E, em segundo lugar, uma reformulação do que nós chamamos de Operação Ágata. A Operação Ágata é uma grande operação que você faz com todas as forças anualmente, mais IBAMA, mais Receita Federal, Polícia Federal e também os outros países que são fronteiriços e que ela vinha decrescendo na sua produtividade. Ou seja, quando a gente começou, Vera, a gente tinha uma capacidade muito grande de capturar drogas, isso, contrabando, etc, etc, mas se tornou previsível. Ela é tão grande e previsível que basicamente o crime se retraía enquanto a gente operava. Então, a grande modificação é o seguinte: primeiro, não vai ser uma só vez por ano, vai ser contínua ao longo de todo o ano. Segundo lugar, ela vai acontecer de forma absolutamente, digamos, de surpresa. Terceiro, ela vai se apoiar, e o que é muito importante, na inteligência. Ou seja, você vê a cadeia criminosa e você vê o comando, digamos assim, uma coordenação criminosa para você atuar. Então ela vai ser imprevisível, vai ser surpresa, vai acontecer ao longo de todo o ano. Ela vai, digamos, 1, 2 dias ela acontece, depois ela desaparece, ela volta, ela vem, e isso integrando todo esse conjunto de forças. Por fim, eu quero lembrar o esforço do ministro Serra, que há 2 meses promoveu um encontro com todos os países do Cone Sul, particularmente o mais importante, Paraguai e Bolívia para nós,
para que você fizesse pactos e acordos em que você pudesse levar o policiamento além fronteiras. Porque hoje, quando você faz a perseguição, por exemplo, de uma quadrilha, de um criminoso, para na fronteira e não adianta parar. E existem acordos e cláusulas do Mercosul que já permitem isso, só que eles têm que ser devidamente implementados. Então, em linhas muito rápidas, Vera, é isso que nós estamos pensando no que diz respeito a esse assunto das fronteiras.